O projeto de extensão Cuidado e Saúde nos Primeiros 1000 Dias traz hoje mais uma entrevista com um profissional da saúde sobre esse período tão importante na vida de um bebê. E aí, Carol, existe alguma, por exemplo, pasta de dente específica para crianças ou não? Ou tudo bem usar aquela que é de gosto, que a criança quer, ela não quer escovar os dentes, ela quer comer pasta de dente, né? Acho que toda criança, toda pessoa que está assistindo a gente já foi criança, já quis comer pasta de dente. Então, existe, como que a gente faz, né? Porque às vezes a criança, ela é muito pequena para você falar para ela, olha, você não pode engolir a pasta, não é para comer. Como que a gente lida com essa questão da pasta de dente com a criança? Muito legal tocar nesse assunto, que esse é com certeza o campeão de dúvidas que me aparece, né? Que aparece para mim no consultório. É importante que a pasta de dente ela tenha flúor desde o primeiro dente, tá? Isso é uma recomendação tanto da Associação Brasileira quanto americana de odontopediatria, baseada em diversos estudos, né? Então é importante que tenha flúor. Como é que a gente vai controlar isso? Porque, como você colocou, as crianças vão querer comer a pasta, é claro, né? Que atire a primeira pedra quem nunca quis. Vão querer comer porque é docinha e porque eles não sabem cuspir ainda, né? Então, claro, vai acabar engolindo. O problema do flúor é exatamente a ingestão em excesso. Então, é essa questão que a gente vai controlar. Primeiro ponto, a gente tem que observar a concentração do flúor. Quando a gente compra uma pasta de dente, é legal a gente olhar no rótulo atrás a composição. Sempre vai ter a quantidade de flúor que vai estar escrito um número e vai estar escrito na frente ppm, que significa partes por milhão. As de criança, elas têm que ter duas opções de concentração, ou 1000 ou 1100. Sempre uma dessas duas. A de adulto, elas têm uma concentração maior. Quando começaram a questionar o flúor, as indústrias começaram a fabricar algumas pastas com uma quantidade reduzida. Então, fabricaram, e ainda vende na farmácia hoje em dia, tá? Pastas com 500 ppm, pastas com 750 ppm, mas já foi comprovado que menos de 1000, o flúor passa a não ter ação. Então, é importante que tenha uma dessas duas concentrações, repetindo, 1000 ou 1100. As de criança é sempre uma dessas duas. Ok. E aí, como é que a gente vai controlar? É a quantidade que a gente vai colocar na escova. A criança tá começando, tem poucos dentinhos só aqui na frente. Meio grãozinho de arroz cru, é muito pouco. É sujar a escova, só. Até os 3 anos, a gente pode usar 1 grão de arroz cru inteiro, tá? E conforme vai aumentando o número de dentes, a gente pode chegar até 1 grão de arroz cru. E a partir disso, a gente vai aumentando, falo até chegar a partir dos 3 anos, começa a aumentar gradativamente, até chegar a uma bolinha de ervilha. Né? Eu falo que até para os adultos ainda é pouco, mas até para os adultos, às vezes a gente exagera, né? Porque, na verdade, o que a gente tem em mente? Aquelas propagandas de pasta de dente que faz até uma onda na escova. Sim, era isso que eu ia falar. Isso é um apelo da indústria para que a gente gaste mais pasta e tenha que comprar mais, né? Então, não precisa dessa quantidade. O que a gente tem que ter em foco, em mente para as crianças. Então, uma sujeirinha quando poucos dentes, aumentar para 1 grãozinho de arroz cru, que vai ser usado até os 3 anos, e a partir daí que a criança já vai estar maior, vai entender um pouquinho melhor, a gente aumentando gradativamente até chegar a uma bolinha de ervilha. Quantas vezes por dia a gente vai usar essa quantidade? 2 vezes por dia. Ah, mas eu acabo escovando 3 em casa. Ótimo, porém, uma das escovações vamos usar sem flúor. E aí, 2 vezes por dia, essa quantidade, mesmo que a criança engula toda a pasta de dente, não vai trazer nenhum malefício, só benefício. É super seguro, é uma quantidade segura. Então, é essa quantidade nessa concentração de flúor. Então, só repetindo para enfatizar: 1000 ou 1100 ppm de flúor. Quantidade: meio grãozinho de arroz, aumentando até 1 grão de arroz até os 3 anos, tá? E 2 vezes ao dia. Também existem algumas crianças que já vão para a escola, para a creche, né? E que eles pedem para levar pasta e escova. Algumas pedem para levar pasta e escova. O que eu recomendo? Não mande com flúor. Por quê? Porque a gente não sabe. Lá são tantas crianças que às vezes eles não estão controlando exatamente, mas que tentem, né? Às vezes nem conseguem no dia a dia controlar a quantidade. Então, mande sem flúor para lá, tá? Mas em casa, 2 vezes ao dia, usar sempre a com flúor.
Sim, eu imagino também na hora que a criança começa a ficar maiorzinha, né? Que ela vai querer colocar a pasta, ela vai querer fazer, né? Sim, E aí, então. se você tiver a sem flúor, então tá bom. Uma da escovação deixa a criança pôr a pasta sem flúor, né? Perfeito, perfeito. O que eu falo para as mães também, para elas entenderem um pouquinho melhor? Eu falo que na infância, a gente tem que entender a pasta de dente com flúor como sendo um medicamento. O que isso quer dizer? Que a gente não vai deixar na mão da criança. É a gente que vai controlar. Importante. Outra coisa que a gente percebe que as mães relatam, né? Elas falam, ai, Carol, não funcionou tão legal, porque eu coloquei, ela levou na boca, puxou toda a pasta, porque eles fazem isso mesmo, e acabou, e daí acabou o gosto da pasta, acabou a escovação. Então, o que eu oriento? Pega um copinho, uma xícara, vira ao contrário, e coloca a quantidade ali. E aí vai molhando a escova e levando. Molhando assim, sempre vai ter o gostinho da pasta e você controlou a quantidade. Não vai ter nenhum perigo em relação à ingestão em excesso de flúor. Porém, os benefícios que o flúor traz, quando bem utilizado, como a gente acabou de dizer, é imenso, né? Imenso. Então, vale a pena. A gente não precisa ter medo de usar a pasta com flúor, né? Só vai trazer benefícios. Acho que isso é importante o que você falou, né? Tratar a pasta de dente como com flúor como esse medicamento, né? Então, você não deixa com a criança, quando a criança às vezes quiser pôr, você dá sem flúor, você consegue, né? E ao mesmo tempo dosando até a criança conseguir, né? Quando ela já for maiorzinha, aí sim usar a pasta de dente, pôr a quantidade certa e escovar. Acho que isso é importante. Não, muito interessante, né? Isso do flúor, porque acho que antes a gente tinha um pouco de medo, né? Se falava muito, não pode engolir a pasta de dente, porque o flúor existia, né? Até um certo terrorismo com a pasta de dente com flúor. Totalmente, muito terrorismo. Começou a surgir muita fake news, né? Baseado nisso. Exato, da gente engolir a pasta de dente. Então é importante a gente trazer, né? Que tudo bem que os benefícios são muitos, né? Então acho que isso é importante para as crianças. E aí, Carol, uma das outras coisas, né, que a gente queria conversar. Assim, existem vários hábitos que se a gente implementar nessa fase, né, com a criança pequena, a gente sabe que vão ser essenciais para a vida, né, dela. Por exemplo, a escovação, a gente sabe que, né, os benefícios de ensinar a criança a escovar os dentes, ela depois vai ter uma saúde bucal muito boa. Mas existem alguns hábitos que surgem nesse período, né, com os bebês, que eles podem ter muitos efeitos negativos, né, para a dentição. E eu acho que o primeiro que vem na cabeça, talvez, de todo odontopediatra é a famosa chupeta, né? E além de a gente sabe dos efeitos que pode ter, né, na própria amamentação, né? O que de fato por que a chupeta é tão ruim para os nossos dentes, para os dentes dos bebês, né? Então, nem entrando nessa questão, né, de confusão de bicos, que pode causar um desmame precoce, que isso é mais importante, assim, de tudo, né? Em relação aos dentes, o uso excessivo da chupeta, o uso por um tempo prolongado da chupeta, ele vai deixando o que a gente chama de mordida aberta. Fica um buraco, literalmente um buraco entre os dentes de cima e os dentes de baixo. E eles seguem exatamente o formato da chupeta. Que tem muita gente que fala, mas não tem problema porque eu estou usando o bico ortodôntico, né? Que o pessoal tanto fala, o bico ortodôntico ele não permite deixar esse tipo de mordida. Ele permite sim. Qual é a diferença? O bico tradicional ele é mais redondo, enquanto o bico ortodôntico ele é achatado. Se a criança usa o bico convencional, ela vai ficar com uma mordida aberta, redonda. Se ela usa o ortodôntico, ela vai ficar com uma mordida aberta, achatada. Então, ela vai ficar com a mordida aberta quando ela usar excessivamente, seja o tipo de bico que for, né? Inclusive, tem algumas crianças que deixam a chupeta mais de lado e a mordida fica de lado. Então, onde ele colocou, vai ficar, né? E aí, como que eu faço, né? Até quando eu devo remover em relação a dentes, tá? Deixando bem claro que eu tô falando em relação a dentes, esquecendo a questão da confusão de bicos e toda essa questão. Em relação a dentes, tem artigos também mostrando qual o tempo correto para remoção. O ideal é até 2 anos de idade. Se remove esse hábito até os 2 anos, a tendência é uma autocorreção dessa mordida. Ela tende a fechar,
tá? Mesmo que ela, caso ela tenha aberto, ela tende a se fechar. Até se removido até os 3 anos, alguns casos ainda tem essa tendência, outros já não. O ideal realmente é até os 2, e a gente fala no máximo até os 3, correndo já um certo risco. Certo risco. Exatamente. Isso sem falar que assim, né? A gente até poderia falar, se você conseguir não dar chupeta, é 1000 vezes melhor, né? Então não é porque assim, dá para remover até os 2 anos que. Que é isso que eu falei, isso a gente está falando só em relação a dentes, né? Exato. Tem muitas outras questões envolvidas por trás disso, né? Mas em relação a dente, é nessa idade. E aí, por quê, né? O que acontece? Vai ficar essa mordida. A criança, ela vai começar a colocar a língua nessa abertura. E isso é natural. A língua começa a ocupar esse espaço, que a chupeta abriu. Tá. E a força, a gente não consegue tirar a força, por mais que a gente pense que a nossa língua não tem força, a nossa língua tem muita força. E ela impede que essa mordida se feche. E aí a gente precisa entrar com um tipo de aparelho, que não é um aparelho mais confortável do mundo, que tem uma grade e mantém a língua para trás, que faz com que a língua não chegue lá, né, nesse buraco, né? E aí a gente vai permitir que a mordida se feche. Mas, então, é algo que não dá para falar que é algo gostoso para criança, né? Usar um aparelho que tem uma grade no céu da boca, impedindo que a língua chegue até ali. Exato. Então, o quanto a gente puder evitar que isso aconteça, né? Porque também eu escuto muitas mães dizendo assim, mas tem solução então, né? Se vai colocar grade, tem solução. Tem, mas poxa, será que se seu filho tivesse escolha, será que ele ia querer colocar isso? E ainda mais assim, se essa criança tiver que usar um aparelho, ainda ela for pequena, né? Ela não entender direito, tudo isso vai ser uma questão difícil para a criança, né? Para a própria criança entender como é que fala, por que ela tem que usar aquilo. Exatamente. Mesmo uma criança maiorzinha, né? Adolescente que tem que usar aparelho, já é algo, como é que fala, né? Na escola já é ruim, né? Tudo muda. Às vezes eles se empolgam no começo, né? Eu sempre brinco com isso, que criança chega às vezes no consultório, eu quero colocar aparelho. Eu falei, quer? Até 2 dias depois de você colocar o aparelho. Aí você vai se arrepender de ter falado isso, né? Exato. Então, é importante a gente pensar, né? Não é só porque algo tem uma solução, né? Que a gente pode fazer aquilo. E até reforço, né? A gente fala, por que a gente gosta aqui tanto, né? No projeto de falar de hábitos saudáveis? Porque é muito mais fácil a gente prevenir, né? A gente cuidar antes do que depois. Por isso que uma alimentação saudável do bebê é muito melhor do que depois a gente trata esse bebê, esse adulto para hipertensão, obesidade. Não, é mais fácil fazer, né, comer frutas, verduras e legumes quando é criança e aprender esse hábito. Com certeza. A mesma coisa eu falo no dentista, por exemplo, que às vezes as mães questionam, mas é tão criança, por que eu tenho que levar para fazer limpezas periódicas? Porque não levando, a gente pode favorecer o desenvolvimento de lesões. O que é melhor? Fazer uma limpeza ou tratar uma lesão de cárie? Né? Exato. Sem falar na questão monetária, né? O que é mais barato? Fazer uma limpeza ou tratar uma lesão de cárie, né? E às vezes lesões que a gente vai ver, né? Lesões principalmente bucais, que a gente não vai ver quando a criança é adolescente. Na verdade, quando ela for um adulto, ela vai ter sérios problemas, né? Exatamente. Vai viver no dentista, às vezes vai precisar extrair um dente, porque durante a infância não desenvolveu o hábito, né? Exatamente. Outra coisa interessante é a composição do dente de leite e do dente permanente, ela é a mesma, exatamente a mesma. Porém, as camadas no dente de leite, elas são muito mais finas do que no dente permanente. O que isso quer dizer? Que uma lesão de cárie vai evoluir muito mais rápido num dente de leite do que num dente permanente. Né? Muito mais rápido. Então, é algo que a gente tem que ficar atento. E não existe essa de, é dente de leite vai cair, porque ainda escuto muito. Imagina. Né? Dente de leite vai cair. Não, ele não existe por acaso, a dentição não existe por acaso, né? Ela existe com um intuito, ela é um certo treinamento para a criança do que vai vir e vai ficar o resto da vida. E ela é tão importante quanto o dente permanente, não é porque ela fica menos tempo que ela é menos importante, né? Sim. Sem contar que uma evolução grande de uma lesão de cárie pode trazer danos para os dentes permanentes também. Fora que assim, você pode ter um caso grave, né, de você que tratar uma criança pequena, tudo bem, e é um dente de leite, mas que pode afetar, né? Às vezes você já tem outros dentes permanentes que já
nasceram, isso vai ter um impacto muito grande. É o que a gente falou, você quer levar essa criança, imagina o quanto de sofrimento, né? Aí sim, ter que cuidar de uma lesão grande, acho que isso é importante. Gostei disso que você falou, né? Não é porque é o dente de leite que vai cair que tudo bem, deixa do jeito que tá. Exatamente, exatamente.